Brasil, de tantos estilos, sotaques, culturas. Um país de dimensões continentais. De acordo com o censo 2022 do IBGE, somos mais de 203 milhões de brasileiros. Todos, sem exceção, estamos inclusos no Sistema Único de Saúde. O nosso SUS é o Sistema de Saúde Pública Universal com mais usuários no mundo. Entre todos os países que disponibilizam a saúde pública universal, o Brasil é o único com mais de 100 milhões de habitantes. Dos mais de 203 milhões de brasileiros, 80% dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. O SUS é bancado por recursos tripartites entre União, Estados e municípios. Cada município deve aplicar no mínimo 15% de sua receita na saúde. Já os estados, 12%. Desde os anos 2000, o governo federal vem colocando menos recursos na saúde. Ele representa 40% dos recursos do SUS, enquanto estados e municípios bancam os cerca de 60% restantes. Nosso sistema público de saúde é garantido no artigo 196 da Constituição Federal e regulamentado desde 1990. Em 2023, completa 33 anos, promovendo um serviço gratuito e universal para todos os brasileiros. Pode-se dizer que 100% da população do Brasil utilizou ou utilizará o SUS, essencial para os brasileiros e que se consolidou em uma política pública complexa, solidária e inclusiva. Você que é usuário ou usuária do SUS, sabe os caminhos para seguir dentro da saúde pública? É com o objetivo de informar as portas de entrada dentro da saúde municipal e estadual que a gente preparou essa reportagem especial para você. Vamos começar pelo básico. Prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. A chamada atenção primária acontece nas unidades básicas de saúde, UBS, e unidades de saúde da família, USFs. Como destaca a diretora de Divisão de Núcleos de Saúde da Secretaria de Saúde de Bauru, Heloísa Inácio. Então, as unidades básicas e unidades de saúde da família, elas são a porta de entrada preferencial para acesso ao Serviço Único de Saúde, ao SUS. Então, é a porta de entrada para o atendimento desse paciente. Então, assim, dentro da unidade básica, qual que é o objetivo ali? Né? É prevenção, tratamento, coordenação de cuidado, né? e ao longo da vida. Então, assim, com toda a linha de cuidado, desde o início, a pré-natal, acompanhamento e desenvolvimento da criança, coordenação de doenças crônicas, como, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, né, e até o envelhecimento. A vacinação também é uma das principais ferramentas e ocorre nas unidades básicas. Então, assim, o Programa Nacional de Imunização é uma ferramenta, estratégia nacional, de combate a essas doenças, para que essas crianças, crianças, adultos, evitem o adoecimento por esse tipo de doença. Tanto as UBS como as USFs atuam na saúde básica, mas existem diferenças entre elas da modalidade de assistência à atenção primária. A principal diferença de uma unidade de saúde da família é que ela contempla os agentes comunitários de saúde, os médicos generalistas, e eles trabalham com o território adscrito. Então, assim, as pessoas só podem frequentar as que moram dentro daquele território adscrito, daquela unidade. Em Bauru, atualmente são 16 UBS e 8 USFs, que prestam assistência médica, odontológica, de enfermagem e nutrição, vacinação e procedimentos como injeções, inalações e curativos. Heloísa ressalta que utilizar mais as unidades básicas representa reduzir o gargalo nas unidades de urgência e emergência, principalmente as UPAs. Primeiro, como prevenção. A importância da gente fortalecer a utilização dessa população para as unidades básicas, para fazer a prevenção, o acompanhamento da sua saúde, para evitar que essas doenças se tornem agudas, se tornem graves e acabem sobrecarregando as unidades de urgência. A gente tem as unidades de atenção primária, ela pode alcançar até 80% de resolutividade dos agravos, dos principais agravos de doença, cometidos por uma população. Quer dizer, é uma resolutividade bem alta, só que precisa mesmo da adesão da população.
segundo como o caminho ideal para a resolução de problemas de saúde, tais quais queixas crônicas, resfriados, contusões, dores de garganta, ferimentos que não necessitam de fechamento, entre outras do tipo. E lá na unidade básica de saúde, da atenção primária, ela vai ter seu atendimento agendado. E nesse agendamento, a avaliação do médico, do enfermeiro, da equipe multidisciplinar, ela é integral. Então, nesse momento é que o profissional vai solicitar os principais exames para aquele determinada, de acordo com a necessidade daquela população. Então, lá sim tem os exames, a solicitação de exames, encaminhamento para as especialidades. O que acontece? Às vezes essa população ela busca na urgência um encaminhamento por uma especialidade, como por exemplo, ortopedista, o endócrino, e esses encaminhamentos, eles não são feitos na urgência. Na urgência vai atender só aquele caso imediato. Esses encaminhamentos são feitos na unidade básica. Em um cenário ideal, as unidades de pronto atendimento, UPAs e pronto-socorro central, são destinadas a casos onde se configura risco de morte ou à saúde de maneira urgente, assim destacado pela enfermeira socorrista do SAMU, Sabrina Evaristo. A gente sabe que a gente tem uma demanda de doenças menos graves, que procuram as UPAs por outras situações de saúde, né? Mas a principal função da UPA é atender as urgências com risco iminente de morte. Em Bauru são 4 UPAs, além do PS na região central. Outra unidade destinada a assistências com risco de morte é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também operado pelo município. A gente sabe que a gente tem uma situação social na cidade muito agravante, né? E muitas vezes a gente também vai atender essas pessoas que não estão com agravo à saúde, mas estão em risco eminente por situações adversas da vida, né? Então, nós atendemos PCRs, que são paradas cardiorrespiratórias, pacientes com AVC, suspeitas de AVC, traumas, engasgos. Esses são os trabalhos mais ligados ao SAMU, são o maior número de atendimentos nossos. O trabalho dos socorristas do SAMU acontece em sintonia com as unidades de pronto atendimento. A UPA e o SAMU, nós somos unidades irmãs, né? Uma apoia a outra. O SAMU, quando tem um agravo em via pública, em residência, a gente assiste esse paciente e leva até uma unidade de pronto atendimento. Outra função que pode ser realizada pelo SAMU é o de transferência de pacientes das UPAs para vagas em hospitais públicos, determinadas pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, a CROSS. E agora vamos conhecer os hospitais de referência regional que estão à sua disposição na rede pública de saúde. O tradicional Hospital de Base de Bauru tem 169 leitos, sendo 28 deles de unidade de terapia intensiva, as UTIs. A diretora administrativa do Base, Roberta Fiuza Ramos, falou sobre o processo de encaminhamento dos pacientes de Bauru e região ao hospital. O paciente hoje, para ele poder ser atendido, né, em cima de uma urgência ou emergência, qual é o caminho que ele deve, se ele está em casa, ele teve um acidente doméstico, né, ou alguma situação que ele estava passando na rua, qual é o fluxo disso? Dependendo da gravidade, da avaliação feita ali pelo SAMU ou pela emergência, ele é encaminhado ou para uma UPA, né? Se ele tivesse se acidentado em casa, ele vai para uma UPA. Lá o médico da UPA vai fazer uma avaliação nesse paciente e se ele entender que ele precisa de um atendimento ou de um exame, por exemplo, uma tomografia, ele vai inserir essa ficha na CROSS, a qual vai ser regulada. Essa ficha, ela é tudo por sistema online, cai diretamente no nosso núcleo de regulação interna aqui. O médico da especialidade avalia essas condições que estão descritas nesta ficha e dá o aceite ou não desse paciente.
A diretora do BASE também afirmou que pacientes vítimas de acidente vascular cerebral, AVC, são encaminhados diretamente pelo SAMU ao hospital de base, sem a necessidade de passar pelo CROSS, pois é hospital referência neste grave problema de saúde. Ela também comentou sobre as principais demandas de urgência e emergência atendidas hoje no hospital, que tem um custeio mensal de cerca de 10,5 milhões de reais, repassados pelo governo do estado à FAMESP, fundação responsável pelo contrato de gestão do BASE. São os traumas como um todo, seja ele ortopédico, neurocirúrgico ou cirurgia geral. Algumas especialidades, por exemplo, algumas urgências oftalmológicas, que acontecem num número um pouco menor, mas ainda acontece, e os pacientes de AVC e infarto agudo do miocárdio, que também eles são trazidos para cá nessa urgência ou emergência. Além do hospital de base, Roberta é responsável pela administração do Ambulatório Médico de Especialidades, o AME de Bauru, que atende pacientes de 18 municípios da região. Ele funciona como um apoio às unidades básicas de saúde dessas cidades. Hoje nós contamos com mais ou menos em torno de 21 especialidades, e aí o paciente ele é atendido na unidade básica de saúde, em cima da avaliação do médico que o atendeu e precisando de um atendimento mais complexo, né, de uma especialidade um pouco mais complexa, ou então de um exame mais característico, é solicitado, né, eles têm a vaga disponibilizada para o município agenda esse paciente para ele ser atendido no ambulatório. Então, entre ele ser atendido no primeiro caso novo, vir ao retorno, fazer os exames, a gente aí tem média de mais ou menos em torno de 3 consultas por paciente para aquela especialidade. Finalizado todo esse diagnóstico, aí esse paciente ele deve ser encaminhado ou para uma referência do próprio ambulatório, né, que hoje a referência para o AME de Bauru é o próprio estadual de Bauru em algumas especialidades, ou se ali mesmo conseguir resolver, ele é contra-referenciado para o município, onde ele vai seguir o tratamento e a sugestão do médico da especialidade do AME. Outra referência regional é o Hospital Estadual de Bauru Dr. Arnaldo Prado Curvelo, com 330 leitos, sendo 50 deles de UTI, um custeio cerca de 16 milhões de reais por mês. O estadual atende inicialmente 38 municípios das regiões de Bauru, Jaú e Lins, abrangendo uma população em torno de 1 milhão de habitantes. Ele atua como um serviço para atendimento prioritário para altas complexidades, as quais incluem cardiologia, queimados, hemodiálise, diálise peritoneal, terapia renal substitutiva, ortopedia, entre outros. A atual diretora executiva do Hospital Estadual é Débora Maciel Cavalcante Rosa, que nos conta sobre os serviços prestados por este complexo médico hospitalar que já tem mais de 20 anos. E basicamente ele faz as cirurgias que a gente considera eletivas. Então o que é isso? O paciente vem, ele é agendado pela Secretaria Municipal de Saúde para passar num atendimento com o nosso especialista. Esse especialista avalia e vê se tem necessidade de passar por um procedimento. Se esse procedimento é agendado, programado, a gente chama isso de eletivo. Então esse é o maior perfil cirúrgico do Hospital Estadual. Em relação à parte clínica, a gente também faz o atendimento ambulatorial daqueles pacientes que têm que passar por acompanhamento por um especialista. Então, se ele precisa, tem uma patologia, uma doença que é com uma complexidade alta, ele fica com o especialista sendo acompanhado no hospital. E a porta de entrada é a mesma. Ele também é atendido na rede municipal de saúde, encaminhado via o agendamento por um sistema do estado chamado CROSS. E de lá, então, ele passa com o nosso especialista e é acompanhado. O paciente que já foi avaliado pelo especialista do estadual pode seguir o acompanhamento de volta para a rede municipal. Permanece no ambulatório somente quem tem a necessidade, por se tratar de uma doença de alta complexidade.
E para as internações, a gente acaba atendendo alguns casos de urgência, por exemplo, pediátricas. No hospital de base, que é referência como nós para 38 municípios aqui da região, tanto de Bauru, Jaú e Lins, eles não têm a parte da pediatria. Então, todas as patologias pediátricas acabam ficando no estadual. Então, pacientes que precisam internar por conta de uma pneumonia, um problema do erisipela, também são internados no hospital de forma da urgência, mas para fazer esse atendimento em leitos clínicos do hospital. Ela também falou sobre as principais demandas do hospital estadual. Dentre os nossos atendimentos, o que tem maior peso dentro do hospital são as patologias oncológicas, ou seja, câncer, que é o que a grande maioria quer atendido ali dentro do hospital. Depois dessas, tem uma grande demanda também de patologias gastrointestinais, então cirurgias gástricas também a gente faz, intestino, tudo que é abdominal também tem uma grande demanda, sem contar as patologias clínicas também, como clínica médica geral e várias subespecialidades. Então, dentro do hospital a gente tem mais de 20 especialidades médicas dentro de cada grande grupo de cirurgia, clínica, pediatria e também ginecologia, que até a mastologia também é referenciado lá dentro do hospital com a parte oncológica também. Com 80 leitos e um custeio mensal de cerca de R$2 milhões, o Hospital Manuel de Abreu é outra unidade à disposição da população que utiliza o Serviço Público de Saúde. Débora também é gestora desta tradicional instituição, que ficou fechada por 6 anos, mas foi reaberta em 2022 como um local complementar ao trabalho dos outros hospitais públicos. E ele voltou repaginado, vamos dizer assim, porque ele tinha um perfil de atendimento só de clínica médica e hoje ele tem o perfil de atendimento de pacientes de cuidados prolongados. O que é isso? Tem um paciente, por exemplo, internado no hospital estadual e vai precisar de fazer o uso do antibiótico por meses ou por mais de 20 dias, e ele ficar internado no hospital de alta complexidade somente para receber o tratamento de antibiótico não justifica eu deixar esse leito parado em que poderia vir um paciente mais complexo para poder a gente tratar. Então, a gente transfere esse paciente para o Manuel de Abreu para término do tratamento. Referência para a saúde da mulher, a Maternidade Santa Isabel realiza em média 300 partos por mês, além de procedimentos eletivos de caráter ginecológico e obstetrício. O hospital público tem 85 leitos, sendo 17 deles de UTI neonatal e um custeio de cerca de R$3,9 milhões por mês, segundo conta o diretor administrativo da maternidade, Adilson José Zamarim. Todo acompanhamento na obstetrícia é realizado pelo município, pela saúde básica do município, onde é feito todo o pré-natal da mulher. E, posteriormente, na hora do parto, é vinda para a maternidade Santa Isabel. Além, também, vale ressaltar que quando existem as urgências, também os imprevistos da obstetrícia, nós temos aqui na maternidade um pronto atendimento 24 horas por dia que atende todas as gestantes do município de Bauru e da região quando necessário. A Maternidade Santa Isabel também recebe pacientes para procedimentos de média e alta complexidades, relacionados a gestantes de outras 17 cidades, além de Bauru. Adilson destaca outros serviços. É realizado hoje um ambulatório da mulher, onde tem um atendimento também 100% SUS, e realizado consultas ginecológicas, além de exames de mamografia, exames de ultrassonografia e recentemente também nós começamos a fazer as PAFs, que é as punções de mama também, para diagnóstico de câncer de mama, que também vem para agregar ainda mais o serviço da mulher. Sediada em Botucatu, a FAMESP, Fundação para o Desenvolvimento Médico-Hospitalar, é a organização social de saúde responsável pelas gestões do Hospital de Base, Hospital Estadual, Manuel de Abreu, AME e Maternidade Santa Isabel. O único hospital de Bauru a ter sua gestão direta realizada pelo governo do estado é o tradicional Instituto Lauro de Souza Lima, o qual possui 64 leitos e é referência no país em dermatoses, as doenças de pele, em especial a hanseníase. Por ser uma unidade totalmente SUS, os nossos casos de dermatose eles são encaminhados via CROSS, hoje atual Ciresp. E todos os casos de hanseníase, esse sim, nós somos porta aberta. Ligar para o Instituto, no dia seguinte já está marcada a consulta.
Nesta reportagem ficou evidenciado que as redes municipal e estadual de saúde precisam dialogar constantemente para garantir cada vez mais o atendimento digno e humanizado à população, principalmente aquela que depende de um serviço público de qualidade, no caso, os usuários e usuárias do SUS. Esperamos, eu e o Fábio Toledo, ter contribuído com esse processo para melhorar cada vez mais o atendimento no serviço público de saúde.